Queridos, existe uma jornada que todos nós, enquanto humanidade, participamos. De várias formas, de várias maneiras, algumas corretas, outras incorretas. E tem até um filme, um bom filme, por sinal, recomendo você assistir, que recebeu o nome dessa jornada da qual nós participamos, chamada Em Busca da Felicidade. Já viu esse filme? Todos nós participamos dessa jornada em busca da felicidade. Amém? Talvez você não deu esse título à sua jornada, talvez você não escreveu pela manhã, hoje eu vou fazer alguma coisa para ser feliz. Então, embora muitos não ligam uma coisa a outra, mas a realização de desejos, sonhos, projetos e metas geram momentos de alegria e muita felicidade. Até porque eu creio que quando você alcança aquilo que você planejou, você não fica triste. Amém? Você deve ficar alegre, creio eu, e não tem problema nenhum ficar. Creio que você não planeja algumas coisas e fala, quando eu alcançar, eu vou ficar muito triste. Eu não creio que deve ter alguém assim. Eu creio que é o contrário. Quando eu alcançar isso, com certeza eu vou ficar muito, muito feliz, muito alegre. Existem pessoas que não têm planos, não têm sonhos, não têm projetos, então provavelmente elas acabam não pensando em felicidade ou alegria. E existem muitos momentos que podem nos proporcionar isso. O nascimento de uma criança, passar de ano para os adolescentes. Está chegando o final do ano, já chegou o final do ano, na verdade. E aí, como é que está? Garantido? Natan, pai, eu posso ficar em casa agora? Eu já passei de ano. Falei, vá te lavar, rapaz. Primeiro emprego, né, motivo de felicidade para alguns. Né? Formação escolar, graduação. Até porque, imagine o dia da formatura. 4, 5 anos. Pega ainda um período da pandemia. Quando no dia da formatura está triste. Não combina, né? Por quê? Porque é a conclusão, é a concretização de um plano, então, de um projeto. Então, existe um momento de muita alegria. Ser promovido no trabalho, recebe aí, varão, a compra de uma bike, compra de uma moto, do primeiro carro, ou do segundo, ou de um novo, a casa, ou tal sonho de consumo. Tudo isso gera felicidade em nós, sim ou não? Sim. Guardar dinheiro ou gastar dinheiro, e geralmente essa parte aqui não é a regra, mas é mais as irmãs. Cura de uma doença, remissão do câncer, ou matar a saudade de alguém muito amado que você não vê faz tempo. Tudo isso gera, né? Casar, ter filhos, casar os filhos, ter netos, exercitar-se, ter um corpo saudável, viajar, muitas coisas que a gente faz ou alcança promovem momentos felizes. E todas essas coisas são boas, amém? Sim, são boas. Tem problema em querer alcançá-las? Não, nenhum. Posso então ficar feliz ao alcançar uma dessas coisas? O meu desejo é que você alcance todas elas. Todas essas coisas. Não é fácil gabaritar, né? Mas de repente, quem sabe? Com certeza, conquiste maior parte dessa lista que a gente falou aqui. Corra atrás disso. Mas, cuidado. Muito cuidado. Pois nessa busca desenfreada, muitos acabam sofrendo de repilatria. O que é repilatria? Não foi eu que inventei. Não tinha o nome do pastor lá que estava falando disso, sobre repilatria. Mas é uma idolatria da felicidade buscada, almejada e desejada de qualquer forma, a qualquer custo. Venerada a tal modo que vemos muitas pessoas que conquistam a maior parte dessas coisas. Não precisa, Deus abençoe. Conquista a maior parte dessas coisas, se tornam aqueles doidos por trabalho, como é que é? Workaholic, é isso que fala? Workaholic, acho que é assim que fala. Que é um caótico por trabalho, para conquistar, para alcançar, e não tem problema em sonhar, queridos. Mas às vezes as pessoas sofrem tanto de repilatria, dessa busca desenfreada pela felicidade, que conquistam tudo isso e chegam ao final das suas vidas
e perderam a sua família. Chegam ao final das suas vidas e perderam o senso de existência, a ponto de tirarem até a sua própria vida. Não é raro ver muitas pessoas que acabaram se suicidando, que tinham tudo aquilo que a gente pode eleger como sonho de consumo. E por que aconteceu isso? Porque confundiram alegria com felicidade. Eu lembro de Salomão, o homem mais sábio da terra. A sabedoria de Salomão não era vertical, ela era horizontal. Ele sabia, era um homem muito sábio a respeito das coisas daqui. Só que ele escreve se eu não me engano, é Eclesiastes, lembra do teu Criador, fala para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Como foi os dias da juventude de Salomão? O próprio Jesus faz menção uma vez só, de Salomão, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Ou seja, Salomão tinha realização financeira, profissional, não tinha nada que ele desejasse que ele não pudesse ter. Infelizmente, até aquilo que ele não poderia ter, ele teve, que foram muitas mulheres que lhe corromperam o coração. Então ele estava também numa repilatria, em busca de uma felicidade a qualquer custo. Só que quando ele escreve, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, ele está falando dele, antes que venham os maus dias, que são os dias da velhice, nos quais você vem a dizer, não tenho neles contentamento, porque ele não tinha contentamento nos dias que ele poderia se lembrar de Cristo, na verdade de Deus, Cristo não era manifesto ainda, e não se lembrou. Ele apenas entrou numa jornada desenfreada da busca do ter. Por quê? Confundiu alegria com felicidade. Embora a Bíblia cite as duas palavras e seus sinônimos, existe uma diferença básica. Você vai ver a palavra alegria na Bíblia? Vai. Você vai ver a palavra feliz na Bíblia? Sim. Você vai ver também sobre exultar, sobre celebrar, sobre júbilo. Então você vai ver ela e seus sinônimos. E a felicidade, ela é uma emoção temporária que vem e vai dependendo das circunstâncias. Já a alegria não é uma emoção simples. Ela é eterna e permanece independente do que você enfrente no seu dia a dia. A felicidade, ela é reativa, ela é relativa e é baseada no ter. Alguns ficariam felizes em ter um bom carro, amém? Sem problema nenhum. Outros, porém, ficariam felizes em somente andar. Olha como ela é relativa. Alguns ficariam felizes em ter um filho. Outros ficariam felizes em ser um filho. Uns muito felizes em ter uma casa. Outros ficariam felizes em ter um lar. Porque não exatamente a casa onde moramos é necessariamente um lar. Alguns ficariam felizes em viajar e ver lindas paisagens, castelos e talvez as 7 maravilhas do mundo moderno. Outros ficariam felizes apenas em ver. Então, a felicidade, ela é relativa, ela é reativa, ela precisa de algo para acontecer e é baseada no ter. Já a alegria, ela é transcendente, ela vai além, ela não precisa ser despertada quando acontece alguma coisa, ela transcende qualquer coisa que tenha acontecido. E ela é baseada no ser. Enquanto a felicidade é baseada no ter, a alegria é baseada no ser. Ainda que você tenha ou não as coisas que eu citei acima, seja nessa lista da relatividade ou naquela outra quando a gente iniciou, ainda que você tenha ou não essas coisas, você pode ser alegre. Em todo tempo, em todo momento, indiferente daquilo que esteja passando ou acontecendo. É possível. E o tema de hoje é alegrai-vos. Sim, com uma exclamação ali, porque é um imperativo, alegrai-vos. É quase que uma ordem, não minha, nós vamos ver aqui, mas é um imperativo, e que se existe essa direção, existe a possibilidade de sê-lo. Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem até uma música, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É uma direção que Paulo traz à igreja de Filipos. A frase está no imperativo e ela repete: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos. Entendemos aqui que Paulo não falava de circunstâncias que geram alegria. Ele não estava falando diante de algumas circunstâncias, diante de alguns gatilhos ou acontecimentos, alegrai-vos. Não. Até seria um tanto curioso e até hipócrita se ele estivesse falando de circunstâncias. Por quê? Porque Paulo estava preso. E ele escreve a carta que é identificada como a carta da alegria ou a carta da felicidade. Filipenses. Paulo ele está motivando, direcionando, dando uma ordem à igreja da cadeia. Então é óbvio que aquilo que Paulo estava falando não estava pautado sobre circunstâncias, sobre momentos, sobre realizações ou conquista. Não era isso, não, porque senão ele era o que menos tinha, porque ele estava preso. Se a felicidade ou a alegria fosse baseada em circunstâncias, quem poderia não escrever isso era exatamente quem? Paulo. E geralmente aquelas cadeias de perseguição aos cristãos não eram apenas prisões, também eram açoites. E mesmo aprisionado, mesmo cerceado do seu direito de liberdade, Paulo escreve, alegrai-vos. E o interessante é que o contexto disso que ele estava escrevendo, desse versículo, era trazendo uma chamada, um leve puxão de orelha para a igreja, porque existia duas irmãs, Evôdia e Sintique, que estavam brigando, estavam se desentendendo, deixaram de olhar para o propósito e passaram a olhar para si mesmo. E quando isso acontece, sempre existe uma desavença. E glória a Deus que isso só acontecia na igreja de Filipos, não acontece nos nossos dias de hoje. Desavenças, indiferenças. Indiferenças nós não temos, nós temos. O que nós não temos é olhar para as indiferenças, amém? Recebe aí pela fé, pelo menos? E ele estava falando, ainda pedindo ajuda a um companheiro da fé, auxilie elas, porque quando elas estão juntas, elas me auxiliam muito no chamado, no evangelho, na pregação do evangelho, mas assim, do jeito que elas estão, é só pela misericórdia. E aí ele fala, ei, vocês estão assim, discutindo, brigando. Então Paulo ele aconselha nesse mesmo capítulo, motivando elas a esperarem no Senhor, a igreja de Filipe a esperar no Senhor, a não ser ansiosos por coisa alguma, mas que todas as petições deles estivessem conhecidas perante Deus. E aí ele põe esse alegrai-vos no momento, alegrai-vos aonde? Na espera, alegrai-vos nas indiferenças, alegrai-vos quando as coisas não estão tão boas, mas quando você está decidido a resolver as coisas que não estão tão boas. Alegrai-vos porque parece que está ruim, mas a minha situação está muito pior porque eu estou preso. Ei, vocês estão livres, estão desfrutando de uma liberdade. Alegrai-vos porque não existe nada ruim para vocês comparado com os outros. É basicamente isso que Paulo estava falando. E muitas vezes nós nos embaçamos com alguns problemas que não deveriam ter a nossa atenção, porque a gente deixa de desfrutar da alegria de Cristo em nossa vida. A gente deixa de desfrutar da vivência em torno do propósito. E era essa chamada de atenção de Paulo aqui. E esse texto nos ensina que a alegria é fruto de uma decisão. Amém? Amém ou não amém? Se alegrar é decisão, é fruto de uma decisão. Como assim, Alex? Então eu decido tão somente ser alegre e pá, vira o coringa sorrindo para todo mundo. Não, queridos, não é dessa forma. Embora sorrir seja uma das expressões de alegria, lembra que o pastor Michel falava? Parece que tem alguns irmãos que estão com cara de pum preso, segurando, só esperando acabar o culto. Vai para um lugar vazio, silencioso e aliviar. Eu não estou falando para você ficar rindo todo momento, querido, mas será que nós estamos expressando, quando
nós expressamos alegria ou a cara de pum preso, o que está preenchendo? Porque vem para fora aquilo que está aqui, né? Ou aquilo que está aqui. E se for aquilo que está aqui, luftal. Resolve rapidinho. Mas, embora sorrir seja uma das expressões de alegria, eu digo que a decisão de se alegrar em Cristo só vai acontecer se eu caminhar sobre os seus ensinamentos e princípios e praticar a palavra e guardar a fé. Lembra que Paulo fala? Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Só que muitas vezes, ao invés de guardar fé, a gente guarda mágoa, rancor, guarda dinheiro, mas não guarda fé. Nem dinheiro às vezes consegue guardar. O povo brasileiro é um dos povos mais endividados que existe. Nem é isso sobre finanças que eu vou falar, mas é só para a gente entender que essa situação precisa mudar. E já que somos exemplos, pode começar por nós, né? Que tal? Mas amém, fecha aspas que eu nem abri. Então, a decisão de se alegrar em Cristo não é tipo, vou me alegrar em Cristo. E as coisas acontecem automaticamente como um passe de mágica. Não, só vai acontecer se eu conhecê-lo, caminhar sobre os seus ensinamentos, sobre os seus princípios, praticar a sua palavra e guardar a fé. Olha o que diz João 15:11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, quando nós conhecemos, vivemos, experimentamos e manifestamos a alegria de Cristo em nós, ela é completa. E qual que é uma das características daquilo que é completo? É que é completo. Na verdade, aquilo que é completo não tem falta de nada. Então, se nós entendemos essa alegria, nós não vivemos como aqueles que têm falta de tudo. Sentimento de plenitude e completude é característica de filho. Porque o filho, seu filho, vamos dizer que um filho pré-adolescente, quem tem? Verdade, vocês têm. O meu não é pré-adolescente, mas é um adolescente, começou esses dias. Você acha que ele fica preocupado? Pai, será que a gente vai pagar as contas esse começo do mês? Será que vai dar para essas coisas? O teu filho fica preocupado com isso? Se ele fica, você está conversando coisas na frente dele que não deveria. Ensinar educação financeira é diferente de reclamar das finanças. Então, por que eles não ficam preocupados com isso? Porque eles são filhos, porque eles estão debaixo da proteção dos pais e porque eles acham que a luz nem se paga, por isso que eles ficam deixando acesa a todo momento. Mas o bastardo, ele sempre está achando falta de alguma coisa, porque ele não está debaixo de proteção. Então ele não sabe se vai comer amanhã, ele não sabe se vai ter um lugar para dormir amanhã, ele não sabe se tem um lugar para ir amanhã, ele não sabe se tem uma casa para voltar depois da escola. Por quê? Porque a alegria dele não é completa. Quando a alegria do Senhor, através da sua palavra implantada em nós, faz com que a nossa alegria seja completa, isso nos coloca no lugar de filhos. Então, se vivemos desesperados, como se tivesse faltando sempre alguma coisa, talvez a gente ainda não está no lugar de filho. Amém? Então, queridos, Jesus disse, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa, não seja algo que fica faltando, não seja algo que sempre fica ali, Senhor, mas tem isso, Senhor esqueceu disso. Não, é completo, tudo que nós temos está em Cristo. E além de nós termos a sensação de completude, ou seja, de satisfação. Estamos falando de se alegrar. A alegria completa nos dá senso de satisfação. Já viu alguém satisfeito carrancudo? Por que você está bravo, meu irmão? Porque eu estou satisfeito. Não combina. Vai ter um defeitinho aí de fábrica, irmão. Porque se você está satisfeito, você não deveria estar. Quando você come aquela banoffee, não muito doce, no açúcar, no doce correto, sem ficar enjoativo. Não com aquela banana que o pessoal fala, acho que vão jogar fora. Não, vamos fazer a banoffee. Não com aquela né, mais tenra, mais fresca, bem cremosa, aleluia. Vai começar o jejum de doce essa noite, querido. Então você pega um pedaço fininho, porque também tem uma torta de cream cheese.
e você quer também experimentar um pedaço, e depois daquele pedaço tem um bombom aberto de uva com um leve traço de pimenta calabresa, que dá aquele doce e no final aquele amarguinho. E daí você só afasta o prato assim, e com um sorriso no rosto você fala: estou satisfeito. Não, Alex, mas quando eu como, eu já faço uma cara de dor. Você está fazendo cara de dor porque você está praticando glutonaria, querido. Comeu mais do que deveria. Porque a satisfação não está ligada ao tamanho do seu estômago, à capacidade dele. Está ligado ao entendimento. Era o que eu queria, saboreei, aprovei. E para mim basta. Então, quando essa alegria é completa, ela nos dá essa sensação de satisfação. E também nos dá sensação ou atitude de gratidão. Porque você não conhece também alguém que é grato, carrancudo. É outra coisa que não combina. Quando a gente fala de alegrai-vos, você lembra de pessoas que são gratas, satisfeitas, saciaram o seu desejo de comer essa torta. Agora, quando a gente está falando de pessoa insatisfeita, essas pessoas não são gratas, muito menos alegres. Já conhece alguém insatisfeito? Nada está bom, sempre está faltando alguma coisa. E se nada está bom e sempre está faltando alguma coisa, o que é presente nos lábios dele? Reclamação. Esse inferno, esse demoniado, essa escapeta dessas crianças. E porque esse vento aqui está ventando demais. E porque hoje não tem vento, porque me deu esse calor dos infernos. Meu Deus, esse frio, quando é que vai chegar o calor? Nada está bom, o cara é incompleto. É um buraco vazio que tudo que ele possa conquistar não será suficiente para preenchê-lo. Por quê? Porque somente as palavras de Cristo em nós pode proporcionar alegria completa. Somente Cristo em nós proporciona alegria completa, queridos. E é um desejo intencional de Cristo para que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa ou transbordante. E por que eu preciso ter essa alegria? Alguém lembra do que acontecia quando a gente tomava chá? Por que eu preciso dessa alergia? Por que eu preciso dessa alegria de Cristo? Primeiro, porque ela é um fruto. Repete comigo, ela é um... Não, falei para você repetir comigo, ela é um... É a pergunta também. Mas responda. Porque ela é um fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, alegria antes do paz, longanimidade, alegria antes também da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque a lei é para quem pecou. Mas quem tem o fruto do Espírito foi justificado pela lei de vida de Cristo, ou seja, não está mais debaixo da lei. Por quê? Porque é a natureza de Deus. A lei não é para a natureza de Deus, a lei é para a natureza do homem, que pratica aquilo que está escrito antes do fruto do Espírito, que é a obra da carne, e diga-se de passagem, somos peritos em fazê-lo. Não precisamos de ajuda de ninguém para pecar, amém? Não houve nenhuma matéria, embora tem muitas coisas na matéria das escolas que nos leve a pecar, mas não houve nenhuma matéria na escola dizendo, hoje a matéria é como desagradar a Deus. Não tem. Também não houve nenhum pai consciente, pelo menos, que falou, filho, sente aqui, hoje eu vou lhe ensinar a pecar. Até porque não precisa, eles aprendem vendo a gente. Ou nenhum, vixe, é porque é verdade mesmo. Eles aprendem vendo a gente. Então, mas não existe ninguém que ensinou a pecar. Nós temos a natureza adâmica, decaída, decadente, pecaminosa. Então, nós cumprimos com maestria as obras da carne. Mas o fruto do Espírito só aparece mediante um relacionamento com o Espírito. Amém? Estamos de acordo com isso? Paulo escreve aos Gálatas, nesse contexto que a gente acabou de ler, sobre a obra da carne, que é o resultado da nossa natureza, e o fruto do Espírito, que é o resultado da natureza de Deus em nós. E ainda fala, contra essas coisas não há lei, contra as coisas do Espírito. Já contra as obras da carne, ele fala que quem pratica não herdará o reino. Mas quem pratica as obras da carne, mas o fruto do Espírito, ele é a manifestação de alguém salvo.
Dons de Deus não são características de alguém salvo, sabia? Só abrindo um parênteses aqui. Alex, mas e se eu falar em língua estranha, aquelas que ninguém fala? E se eu curar enfermos? Se eu pregar para multidões? Amém, querido, precisamos fazer isso. Mas essas coisas não são características de alguém salvo. Os dons de Deus não são características de alguém salvo. Lembra que chegaram a Jesus, Senhor, pregamos no seu nome, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome nós curamos enfermos. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Dons a gente pede, o fruto só acontece mediante relacionamento. Fruto do Espírito é evidência da presença do Espírito em nós. É como se fosse a seiva nessa árvore cascuda que sou eu. Mas como a seiva é dele, o fruto vai ser de quem? Dele. Então, se é fruto, se alegria é fruto, e a gente acabou de ler aqui que é, amém? Esse fruto precisa aparecer. Concorda comigo? E a árvore que dá fruto não se beneficia dele. Qual o benefício da árvore dar fruto? No máximo não ser cortada. Mas não existe um alto benefício da árvore em dar fruto. Então nós, quando frutificamos, quem colhe desse fruto? O próximo, as pessoas. Qual é o fruto que as pessoas têm colhido de nós? Agora, e se o fruto não aparece? E no caso estamos falando de qual parte do fruto? Alegria. E se essa alegria não aparece, se o fruto não aparece, logo ele não existe. Não no quesito, não existe na natureza divina, não existe na árvore, ela está inexistente de fruto. E você e eu conhecemos uma passagem de quando Jesus visita uma figueira e há inexistência de fruto, embora houvesse uma folhagem muito bonita. A Bíblia diz que não era época de fruto. Por que Jesus foi procurar fruto naquela figueira se não era época de fruto? Porque ela estava com muitas folhas. E quando está com muitas folhas, evidencia que tem fruto. E muitas vezes nós temos uma roupagem de quem tem fruto, temos uma linguagem de quem tem fruto, temos uma conduta de quem tem fruto, mas se olhar bem de perto não tem. Muitas vezes. Mas voltando aqui, se o fruto não aparece e eu não conheço, me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei não existe um fruto que dá dentro do caule. Pode dar no caule, jabuticaba, que dá no caule. Mas dentro do caule eu não conheço. Você conhece alguma? Não conheço. Então, se não aparece, não é porque está dentro. É porque é inexistente. Logo, se é inexistente, temos um alerta fora do comum. Qual é o alerta? A ausência do Espírito Santo. Porque se ao relacionarmos com o Espírito Santo, nós frutificamos o fruto do Espírito, não o nosso. Mas se o fruto do Espírito é a evidência do Espírito Santo em nós, que ao aparecer é resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo, quando ele não aparece, o problema está em nós ou no Espírito Santo? Essa é fácil. No Espírito Santo, amém? Não, em nós. Porque ele é completo por si só, é a essência dele. Mas nós somos completos por ele. Então, quando a alegria de Cristo, ou alegria como fruto, não está presente em nossas vidas, estamos com um problema de fabricação. Não estamos tendo relacionamento, contato, vivência com o Espírito Santo. Então, precisamos voltar ao relacionamento do Espírito Santo quando ele não aparece. Mas precisamos dessa alegria por quê? Primeiramente porque é um fruto. Ah, Alex, então eu tenho que andar igual um paraquedas, rindo para tudo, para todo mundo saber que eu sou cheio do Espírito Santo. Calma aí, querido. Não é bem assim. Mas, Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não, nem todo mundo fica sorrindo 24 horas por dia. É óbvio que devemos ficar tristes diante de um luto, de uma perda, de um prejuízo, de um dia ruim, diante de um diagnóstico ou laudo, ou até de uma má notícia. Devemos sim reagir emocionalmente diante disso. A Bíblia não é contra as reações diferentes da alegria.
Ela até fala, ei, irai-vos, só não peque e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O Criador sabe que criou gente como a gente. Então existe uma compreensão na nossa reação emocional. Mas isso não substitui quem nós somos por causa daquilo que estamos passando. Porque ainda que estivéssemos passando no vale da sombra e da morte, estamos passando. Estamos passando, queridos. Existe uma compreensão 100% sobre os dias maus, sejam eles quais forem. E nesses dias não dá sempre para sorrir, não dá sempre para ter aquela gentileza toda, embora a gente se esforce, mas nem não dá. A ponto de algumas pessoas falarem, está tudo bem, ficaram, não está. E está tudo bem, não está tudo bem, já falamos disso esses dias. Só que uma hora ou outra, se temos esse fruto do Espírito dentro de nós, a alegria do Senhor ou a formosura do rosto precisa aparecer. E se você nasceu desprovido de beleza, dê glória a Deus pelo Espírito Santo. Porque se você é alegre, pelo menos vai dar uma formoseadinha aí no rosto. E dar uma salvadinha no time. Mas as circunstâncias não podem ser maiores do que o fruto. Porque depois que uma árvore frutifica, só cortando para ela não frutificar mais. E cortar bem cortado, porque a gente cortou aquela árvore lá na frente de casa e deixou um tamanho, e eu fui ver esses dias, tinha uns galhos nascendo, miserável. A gente só cortou por um propósito específico, amém? Senão vem os irmãos meio que papa brócolis aí, meu Deus, para que cortar uma vida? É só porque existia um propósito. Ou a gente derrubava a árvore, ou ela derrubava a nossa casa. Então, assim como existe a repilatria, que é a idolatria da felicidade a qualquer custo, também existe a bedlatria. A bedlatria foi grifo meu. Que é a idolatria da tristeza. Aquelas pessoas que fazem questão de que todo mundo reverencie, fique sabendo da sua tristeza prolongada, da qual ela não deseja ver o fim. Eu lembro uma vez o pastor Simão Coelho estava falando de uma mensagem que a gente ouviu uns 20 anos atrás, um pouco menos, 18 anos, vivendo uma vida formidável. E ele fala na mensagem que uma irmã, ela, a determinada época do ano, ela ia toda de preto, passava a semana toda de preto. Era uma irmã, né, meia idade. E depois de uns 3 ou 4 anos, o pastor Silmar Coelho falou, irmã, eu vejo que nessa data aqui em si, e guarde o seu coração antes de você me julgar, depois eu justifico aqui, querido. Mas nessa data aqui em si, eu percebo que você sempre fica toda vestida de preto, aquela redinha, como que é? Um véu no seu rosto, chorosa. É o aniversário da morte do meu marido. Poxa, meus pêsames, meus sentimentos, irmão. Mas, irmã, você congrega aqui já há alguns anos. Eu nunca conheci seu marido. Quantos anos ele morreu? Faz 35 anos, irmã. Minha irmã, vai casar, irmã. 35 anos você está comemorando, na verdade, a morte do seu marido. Ele provavelmente era cristão, está na glória já, irmã. Ele já está com outra coroa, a coroa da justiça, irmã. Já a coroa para você. Eu não estou menosprezando a sua dor de forma alguma, também tive dor em relação ao luto. Não estou menosprezando a sua tristeza de forma alguma. A própria Bíblia fala do luto como direito, passível de consolação e respeito. Mas os dias maus, eles não podem ser uma passagem interminável na nossa vida, eles precisam ter fim, querido, isso é decisão. Alex, eu ponho fim aos dias de prova? Não. Eu ponho fim à saudade que eu sinto? Não. E como você diz que precisa ter um fim? Lembra que eu falei que alegria é diferente de felicidade? E que a alegria é um fator estabelecido, e por ser estabelecido é eterno? Nós não podemos confundir alegria com felicidade. Eu lembro quando eu perdi a minha avó, e hoje a gente fica rindo das histórias dela. Dá saudade, dá, mas a gente não fica chorando toda vez que dá 12 de setembro. Que inclusive só fui decorar a data de aniversário dela depois que ela morreu. Antes eu sempre dava feliz aniversário para ela um dia depois. Minha mãe falava, Alex, você perdeu o aniversário da sua avó. Eu falei, mãe, mas agora, me avisasse antes. E daí eu marquei no celular.
Só que daí não deu tempo. E eu esqueci de apagar o celular. E daí o que aconteceu? 12 de setembro, aniversário da avó. Só que eu fico me alegrando, lembrando dos momentos alegres, e não foram poucos. Minha avó era doidaça da cabeça. E a gente fica rindo daquilo que ela fazia, descia a bolsa na cara dos vendedores da loja. Ela não era um pouco mal educada. Mas é que às vezes desconfiava que ela estava roubando. Ela é teimosa, né? Diz que todo velhinho é teimoso. Eu não acho. Até porque eu estou longe. Mas ela era. Foi triste? Foi. Eu não estava feliz no dia da sua morte. Mas isso não retirou da minha vida a alegria do Senhor estabelecida. A tristeza passou e hoje eu sei que um dia eu vou estar na glória com ela, tomando café na bodas do Cordeiro. Aleluia. Alex, no céu não tem café. Para de charupice, querido. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A gente precisa entender, foram tristes as situações e circunstâncias, não está fácil, é verdade. Mas existe um Deus nos céus que não deixa de olhar a gente. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele disse, ainda que nós passemos, na verdade quem disse isso foi Davi, mas inspirado pelo próprio Deus. Ainda que eu passe no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou corajoso? Porque eu tenho um 38 na cintura? Não, porque Ele está comigo. É a presença dEle que nos dá a certeza dessa alegria permanente, ainda que a gente esteja passando por diversas situações, querido. Alegrai-vos. Alegrai-vos. A gente precisa dizer com a nossa cara que Cristo está vivo. Porque muitas vezes a gente olha para a gente e fala, será que ele vai voltar? Porque pela cara do irmão que crê mais nele do que eu, está com essa cara, imagine para aqueles que não creem. Segundo, antes do segundo, só esqueci aqui. Jogue fora essas cinzas guardadas há décadas no porão, na prateleira do porão da alma, queridos. Jogue as cinzas no mar de vez. Está há 38 anos com as cinzas guardadas num pote. Deixe os mortos sepultarem os mortos. Pare de basear a sua vida em diagnóstico de um médico. Alex, mas ele falou que não tem cura. O problema é dele. Não, o problema é meu. Não, cara, porque se der certo, você vai ficar mais alguns anos aqui. Se não der certo, vai dar certo do mesmo jeito, porque tomba aqui e amanhece na glória. Qual é o problema que a gente enfrentar a vida sabendo que ela não termina aqui? Quando nós vamos entender a alegria do ponto de vista de Deus, que Ele diz que Ele se entristece na morte de um ímpio, mas se alegra da morte do justo, é sobre essa alegria que a Bíblia chama de indizível, indescritível. Porque se você passa na faculdade e você vai estar lá todo felizão, eu imagino assim, mais do que passar na faculdade, concluir, porque muitos começam, né? Concluir a faculdade e depois daquele TCC terrível, que você acha que não vai passar nunca, mas vai passar por cima de você, mas passa. E daí você termina, é aprovado, está tudo ok, está alegre, e pergunta para você, por que você está tão alegre assim? Me formei, cara. Sério. Que bênção. Você consegue descrever. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor em nós, ela é indescritível. É impossível descrever, porque ela é baseada em coisas que nós conhecemos 1%. João viu, e mesmo assim imagino que ele teve um trabalho terrível de transformar em inteligível ao nosso nível aquilo que ele viu. Quando ele fala que os pés de Jesus eram como um latão reluzente, Jesus não estava calçando uma lata de tinta, querido. É a única forma dele conseguir dizer que existia um brilho intenso de cor cobreada nos pés de Jesus. Mas para que a gente entendesse, ele falou que era como os pés reluzentes, como de um latão. Mas o que ele viu é muito maior do que isso. Por quê? Porque é indescritível. É indescritível. Eu posso falar algumas coisas sobre Jesus e sobre a minha alegria de estar em Cristo, mas é indescritível porque eu não consigo descrever todas as coisas. Então, tem um diagnóstico médico, você tem um laudo, você tem umas situações, enfrente as suas dores, enfrente as circunstâncias e as situações que precisa enfrentar, mas alegre-se, alegre-se, tenha essa alegria em Cristo. Segundo, por que precisamos ser alegres? Porque somos agentes do reino de Deus. E é pelo título, Alex? Não tem a ver com título.
Romanos 14, 17, Paulo querendo só exemplificar uma situação relacionada àqueles que comiam comida sacrificada a ídolo ou não. E daí ele resume e fala: ei, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até porque alegria, ela é simbolizada por um elemento na Bíblia. Sabe qual que é? Vinho. E Jesus, quando inicia os seus sinais lá no casamento em Caná da Galileia, ele demonstra que o vinho dele é melhor, que o vinho novo é melhor, porque ele aponta para a nova aliança. Então a alegria de Cristo é melhor do que qualquer outra alegria que a gente pudesse experimentar em qualquer outro momento. Por quê? Porque o vinho novo é melhor. E Paulo aqui enfatiza as características do reino, e uma das características é alegria no Espírito Santo. Somos embaixadores do reino, amém? A Bíblia diz que somos embaixadores do reino. O reino tem algumas características, e só é abençoado ou atingido por essas características os embaixadores desse reino. Como você bem sabe, a embaixada americana aqui no Brasil, a moeda oficial é o dólar, a língua oficial é o inglês, e a guarda oficial deles é o exército americano. Se alguém está aqui, algum americano está no Brasil e quer se refugiar num solo americano, ele vai até a embaixada americana. E está tudo ok? Nós somos embaixadores do reino, ou seja, todas as características do reino precisam estar existentes em quem é embaixador, ou seja, em nós. E se nós somos embaixadores do reino, e uma das características do reino é alegria no Espírito Santo, então nós precisamos ter alegria no Espírito Santo. Porque isso evidencia a nossa identidade de embaixadores. Você é embaixador do reino? Amém ou não amém? Então a justiça, paz e alegria no Espírito Santo devem ser características suas. Alegrai-vos. E ponto final. Alex, você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Então vamos fazer uma coisa? Vamos nos alegrar. E depois da meia-noite comer um feijão com ovo. Vamos nos alegrar, querido. Podemos, Alex, mas a Bíblia diz para chorar com os que choram. Sim, verdade. Mas também diz para se alegrar com os que se alegram. E a gente tem dificuldade de fazer as duas coisas. Porque às vezes quando os outros estão se alegrando é por conquistas que nós não tivemos. E aí a gente tem que se alegrar numa conquista que não obtivemos ainda. Mas com a alegria de Cristo em nós, que é completa. Ou seja, não tem falta de nada, porque Cristo é suficiente. Então a gente consegue se alegrar com todo mundo, ainda que a gente não tenha nada. E novamente nós temos um fato aqui. Porque ainda que a gente possa ser ou estar felizes com as coisas daqui, nada e nem ninguém além da eternidade pode nos proporcionar maior alegria do que o Espírito Santo. Então por isso que Paulo fala alegria no Espírito Santo. Ele não fala alegria numa circunstância, assim como ele também não falou de circunstâncias naquele momento para Filipos. Ele fala alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem nos visitar de vez em quando? Amém? Não. Ele morou aqui, ele mora aqui, ele não visita mais, ele não faz de nós mais visitação, ele faz em nós habitação, 24 horas por dia. Amém? E se ele está 24 horas por dia, a alegria no Espírito Santo eu posso sentir somente no culto? Não. 24 horas por dia. Estou triste. Estou arrebentado. Estou que nem Jó, estourado. Jó estava terrível. Só que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Alegria. Porque a felicidade é baseada no agora. A alegria é baseada naquilo que nós teremos ainda no futuro. E que já podemos experimentar agora. Terceiro, último e não menos importante, pelo contrário, mais importante do que qualquer outros tópicos, porque precisamos ser alegres porque temos Cristo. Porque temos Cristo. Você tem Cristo. E a alegria de tê-lo é visível, é manifestada, é transbordada sobre as outras pessoas. As outras pessoas conseguem experimentar do fruto que é a alegria que é manifesta em sua vida. Em nossa vida, eu me incluo dentro dessa. Se eu sou de Cristo, as pessoas conseguem ver que mesmo em meio às circunstâncias, a alegria de pertencer a Ele me dá uma certeza que nenhuma coisa deste mundo pode me dar. Lucas capítulo 10, versículo 17.
Venha, Felipe. Jesus tinha enviado os 70 numa missão. Falaram, não leve alforje, não leve espada. Comam o que apresentarem a vocês a mesa. Deem a paz na casa que receberem vocês. Naquele que não receberem, sacode até o pó dos seus pés. E eles foram. E assim como eles foram, eles voltaram. Mas eles voltaram faceraço de tudo. Alegrão, cara. A Bíblia diz isso. Então os 70 voltaram cheios de alegria, entusiasmados, eufóricos. Quais são os outros nomes? Jubilosos, exultando de extrema alegria, felizão da vida, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Um começou a se contorcer lá, dizer, eu sou palmeirense, eu expulsei, ele saiu. Brincadeiras à parte. Os demônios estavam se manifestando no seu nome, eles saíram, a gente orou. Meu Deus, eles se submeteram a nós. Eles são força, são autoridade sim nessa terra, porque lembra que Adão entregou? Mas agora eles se submetem a nós no seu nome. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, na sua serenidade de Cristo, né? Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ei, igreja, isso aqui não é apenas para os apóstolos, é para você, pare de ter medo do diabo. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada lhe causará dano. É uma palavra para nós, é contínua, entregue aos apóstolos, mas é contínua para a igreja. Só que olha que ele fala, ei, não se alegre pelo fato desses demônios que eu dei autoridade para vocês pisarem na cabeça dele de novo, se ele tentar mentir ou se levantar contra vocês. Não se alegre por isso. Não se alegre porque você fala, né, 300 dúzias de língua estranha. Legal, bom, precisa. Mas não é sobre isso que precisa estar pautada a sua alegria. Não se alegre pelos dons serem entregues a vocês. Precisa se alegrar, mas essa não tem que ser a sua maior alegria. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Existe um livro, querido, que um dia será aberto, o próprio Jesus vai abrir esse livro, e ele vai chamar um por um, e ele falou, alegrem-se porque o seu nome será chamado quando o livro da vida for aberto. Só que muitas vezes a gente deixa as circunstâncias serem maiores do que a alegria de pertencer a Cristo. Sabe qual que é o maior benefício do Evangelho? O maior benefício de você estar tendo entregue a sua vida a Cristo. Embora muitos preguem que você pode ter tantas coisas, e não está errado ter algumas coisas, mas a maior bênção do Evangelho, sabe qual é? Cristo. Se coloque de pé. A maior bênção do Evangelho é Cristo. Então, porque eu preciso estar alegre? Porque, cara, por mais que eu não venha de uma família muito bem estabelecida, talvez eu não tenha muitos recursos financeiros, talvez eu até não seja muito certo, seja meio desvirtuado das ideias, mas eu pertenço a Cristo, cara. Eu pertenço a Cristo, e Ele pertence a mim, eu sou dele, e Ele é meu. E isso é indissolúvel, esse relacionamento ninguém se interpõe. Ninguém vai me separar porque eu pertenço a Cristo, e isso precisa gerar em mim uma alegria indizível, indescritível. Precisa gerar. Alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Alegre-se não porque vocês têm autoridade. Ok, não tem problema, Jesus não estava censurando isso. Mas a alegria precisa estar baseada sobre o fato de que o nosso destino foi mudado. O nosso percurso foi alterado. Íamos ao inferno por causa dos nossos problemas, dos nossos pecados. Mas Ele nos resgatou nesse caminho, nos destinou ao céu e nos deu como maior presente. E Ele mesmo, Cristo, é o presente que foi entregue para nós por ter escolhido a Ele. Salmo 51, 12, que é o salmo da restauração. É o salmo que me fez colocar o nome
do meu filho mais novo. Lembra que Davi deixa de olhar o propósito, passa a olhar a si mesmo, se perde na sua convicção, perde o seu senso de vida, porque perdeu o senso de propósito. Não vai à guerra, fica no palácio, vê Batseba e cai com ela. E ele achando que estava tudo ok, eu dei um jeito em tudo isso, dei um jeitinho brasileiro e ficou tudo certo. Chega Natan, fala, cara, não é bem assim, vou fazer aqui uma alegoria e peço o teu julgamento sobre a alegoria. Ele expôs a alegoria, pediu o julgamento. Davi falou, é digno de morte o homem que fez isso. Ele fala, esse homem é você, cara. Ele se arrepende, contrista o seu coração, se joga diante de Deus e escreve Salmo 51. Então, quando você estiver quando não estiver muito bem e tranquilo, corre para o Salmo 51, cara. Não vou ler ele todo. Versículo 12. Restitui-me a alegria da sua salvação. Sabe por que ele não tinha mais alegria? Porque ele estava insatisfeito. Ele já tinha mulher e ele estava insatisfeito. E ele foi procurar uma outra mulher. Ele já tinha uma ocupação. Os reis precisavam estar em guerra. Ele estava insatisfeito e ele ficou em casa. A alegria completa do Senhor nos dá satisfação. Só que quando ele ora, Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi pede para que Deus renove, restaure, reintensifique dentro dele aquilo que já existia antes, que ele tinha perdido porque deixou de olhar para o lugar certo. Eu quero orar contigo. À medida que essa canção toca, eu gostaria que, se você quiser receber Cristo, se você quiser renovar a sua alegria, se você quiser intensificar aquilo que Cristo já deu na sua vida, você vai saindo do seu lugar e vem vindo à frente, amém? Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida.